Olá pessoal, tudo bom? Gente, olha, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada, certo? Nós vamos continuar falando sobre o cilindro. Na aula passada nós vimos a contextualização do cilindro, nós definimos o cilindro, como também vimos a planificação do cilindro. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o volume do cilindro, como também nós vamos falar sobre o cálculo da área externa de um cilindro, tá bom? Então, olha, gente, mais uma vez, vão lá, baixem em PDF a apostila que eu preparei para vocês e acompanhem o estudo de hoje, sempre com a apostila na mão, que vai facilitar a tua compreensão, tá bom? No final, me entregue aquela atividade que fica no final dessa apostila, ok? Vamos lá, vamos para os nossos estudos. Olha só, gente, eu quero iniciar essa aula de hoje lembrando um ponto muito importante da aula anterior, não é? Que é a planificação do cilindro. Porque a gente lembrando isso vai facilitar muito a compreender como é construída a fórmula que define os cálculos para a planificação de qualquer cilindro, ou seja, o cálculo da área externa, beleza? Então vamos relembrar essa animação que foi da aula passada, bem rapidinho. Olha só, lembra que de um cilindro eu posso abri-lo, né, em três partes, assim que a gente viu. Pode abrir ele em três partes, essas duas partes aqui e essa do meio, e dá uma visão melhor cada um, né? E tá vendo? Essas duas partes de cima aqui a gente chama, numa lata a gente chamaria de tampa, a tampa de cima, a tampa de baixo, e essa aqui seria o que? A parte lateral, né? Então, esticando isso aqui, gera essa figura, e essas duas aqui gera essas outras duas figuras, que são figuras conhecidas da gente, que tem um nome. Essas figuras são o quê? Dois cilindros e um retângulo. E aqui a gente fecha com uma das planificações clássicas de um cilindro. Bom, aqui a visão espacial e a visão planificada de um cilindro. Beleza? Aí, só lembrando, agora vamos prosseguir. Olha só, gente, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa animação que eu fiz. Essa animação, ela vai mostrar para gente o passo a passo como se constrói a fórmula que calcula a área externa de um cilindro. Bom, eu poderia aqui chegar para vocês e dizer, olha gente, a fórmula calcula a área externa de um cilindro é essa. Pronto, você decora e vai fazer. E não é legal, tá bom? Porque em qualquer livro você vai encontrar isso, tá bom? O que a gente quer aqui é que você entenda de onde veio essa fórmula, como é que ela é construída, tá bom? Então eu fiz essa animação aqui para vocês e eu espero que facilite a compreensão de vocês. Vamos lá, vamos lá. Acompanhe aqui o passo a passo. De novo aqui o nosso cilindro, beleza? Nesse cilindro, eu estou aqui planificando ele. A área lateral e as duas tampas. Que aqui a gente já conhece, aqui são dois retângulos. Perdão, é um retângulo e dois círculos. Muito bem, vamos adiante. Nós vamos agora dar nome a alguns comprimentos aqui. Ó. Aqui é o R, que é o raio, que a gente é bastante conhecido da gente. Lembra? Todo círculo ele tem um raio. Aqui é o nosso raio. Raio dessa tampa e do fundo. As duas têm o mesmo raio. Esse comprimento aqui é o que a gente chama de altura do cilindro e é representado por H. Agora, gente, presta atenção nessa informação muito importante. Pessoal, esse círculo aqui, olha, ele tem esse contorno aqui ao redor que a gente estudou e deu um nome para ele. Esse comprimento aqui a gente chama de comprimento da circunferência, tá bom? E ele é dado por quem? Por 2πr. Agora, não confunda o comprimento da circunferência
com a área do círculo. São coisas diferentes, beleza? Então, o comprimento da circunferência é dado por 2πr, beleza? Agora, vamos pegar essas informações e trazer para a nossa planificação. Vamos ver o que é que vai acontecer. Olha só. Os dois raios, né? Os dois círculos eu estou trazendo para cá, ó. Beleza? O raio veio para cá e o daqui também veio para cá. Essa altura, gente, é a mesma altura do retângulo. Percebe isso? Essa mesma altura do cilindro é a mesma altura do retângulo. Mais informações. Agora vê só. Tá vendo esse comprimento da circunferência? Imagina que isso aqui é uma linha. E se eu cortar essa linha, esticá-la, você percebe que ela vai ser exatamente esse tamanho aqui, o retângulo? É ou não é? Percebe isso, gente? É aqui onde pega muita gente, viu, gente? Então fique ligado. Agora, gente, vamos fazer uma lembrança do nosso ensino fundamental. Você lembra que a área do círculo é dado πr ao quadrado? Tá vendo? Lembra que eu disse, não confunda a área do círculo com o comprimento de uma circunferência. A área do círculo é dado por πr ao quadrado, tá bom? E o nosso π é aquele número irracional que naturalmente a gente usa aproximadamente 3,14. É o mesmo π daqui, gente. Mesmo. Beleza? Lembra também que a área de um retângulo é dado por quem? A vezes B, né? Geralmente esse Azinho, a gente chama esse Azinho aqui, ó, A, e o Bzinho aqui. Certo? Aí para calcular a área de um retângulo, eu calculo esse tamanho A vezes o tamanho B. Isso a gente lembra muito simples. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque isso tem tudo a ver com isso que a gente vai ver agora, com essa planificação aqui. Olha só, tu concorda comigo que a área de um cilindro ela é dada exatamente por 2 vezes a área de um círculo mais a área de um retângulo. É ou não é, gente? Tá vendo como fica fácil de compreender agora? Quando eu planifico qualquer cilindro, né? Lógico, com a tampa e com o fundo, eu vou ter o quê? 2 círculos. Né? O primeiro círculo está aqui. O segundo círculo está aqui. Bom? E vou ter esse retângulo aqui. Olha só, gente. Beleza? Vamos fazer o quê? Multiplicar 2 vezes a área do círculo somado com a área do retângulo. Feito isso, gente, agora sim eu posso mostrar para vocês como é a fórmula que calcula a área externa de um cilindro. Está aqui, ó. Tá vendo? A área total, é assim que a gente vê nos livros. A área total é dada por quem? 2 vezes a área da base somado com a área lateral. Não é verdade? 2 vezes a área da base, 1, 2, somado com a área lateral. Isso de forma simplificada fica assim. A área total, tá aqui, a área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Beleza? Então eu não poderia chegar nessa aula simplesmente jogar essa fórmula para vocês. Vocês têm que perceber que tudo tem um sentido, tudo tem uma lógica, tudo vem de algum lugar. Então, as fórmulas também são assim. Então, eu trouxe essa animação para que vocês possam compreender. Mas é em cima dessa fórmula que a gente vai trabalhar agora os cálculos envolvendo a área de um cilindro, beleza? Então, vamos para a nossa mesa de cálculo e vamos fazer algumas questões. Vamos lá? Pessoal, vamos lá, né? Vamos fazer aqui duas questões para que a gente possa compreender melhor o que foi definido lá, tá bom? Acompanha. Essa primeira questão, ela diz o seguinte: calcule a área externa do cilindro. Muito bem, ele me deu esse cilindro aqui com um raio igual a 2 centímetros e altura igual a 10. Eu fiz ao lado já, para adiantar,
a planificação dele para que possa ajudar na nossa compreensão aqui, quando a gente estiver substituindo na fórmula, tá bom? Tá aqui, ó, planifiquei. Aqui, essa altura é esse tamanho aqui do retângulo, que vale 10. Esse outro tamanho aqui, a gente viu lá, que corresponde ao comprimento da circunferência, ou seja, 2πr. Em cima nós temos uma tampa e embaixo nós temos a outra tampa, tá bom? Que tá aqui, ó. A outra tampa. Beleza. Agora, o que diz a fórmula? A fórmula diz o seguinte, ó, que a área total de um cilindro é dado por 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área lateral, tá bom? Então veja só. A gente vai precisar aqui calcular as coisas por parte para depois voltar para a fórmula e concluir, tá bom? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular a minha área da base. Depois eu vou calcular a minha área lateral. Então, eu vou dividir aqui, tá bom? Olha só. Vamos lá. A minha área da base, eu quero calcular aqui a área da base. Eu vou olhar quem é minha base. Esse círculo aqui, gente. Eu quero essa área aqui, olha. Tá vendo? Que é esse círculo aqui, ou esse aqui, tanto faz. Tá bom? Quanto é o raio dele? É o mesmo raio que está lá em cima. 2. Então, eu quero calcular primeiro a área da base. E a área da base, por sua vez, é o que? Um círculo. E a gente viu que, para calcular a área do círculo, eu vou usar a fórmula π vezes r ao quadrado. Não é verdade? Então, a área da base vai ser igual a π, deixa assim, r vale quanto? 2 ao quadrado. A área da base vai ser igual a π vezes 2 ao quadrado dá 4. Arrumando a casa, a área da base vai ser igual a 4π centímetros ao quadrado. Pronto. O que foi que a gente encontrou? A gente encontrou a base. Aqui, ó. Que é essa mesma aqui. Tudo bem? Depois a gente volta para a fórmula. Eu estou precisando agora disso aqui, gente. A área lateral. Minha área lateral. Essa parte aqui, ó. Que por sua vez é o meu retângulo. Então, eu vou lá. Vou calcular a área lateral, que é o meu retângulo. E o meu retângulo é dado por quem? A vezes B, né? Mas o meu A vezes B aqui está sendo representado por quem? 10 vezes 2πr. Não é verdade? Vou botar aqui, ó, só para a gente lembrar. E aqui é meu B. A vezes B. O A vale quanto? 10. Vezes. O B vale quanto? 2πr. Tá bom? Não tem dúvida disso não. Se tiver dúvida, volta o vídeo um pouquinho, você vai ver eu explicando lá isso detalhadamente. A área lateral vai ser igual a... Vamos substituir esse R aqui. 10 vezes 2 vezes π vezes o meu R, que vale quanto? 2. Tudo bem? Vamos lá. A área lateral vai ser igual a... Vamos fazer as continhas aqui, ó. O caminho que você tomar aqui como uma multiplicação vai dar a mesma coisa, tá bom? Eu vou fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10 dá 40. 40 vezes π, 40π. Beleza? Se você pegar daqui para lá vai dar, daqui para lá para cá vai dar tudo o mesmo valor. De novo aqui, como se trata de área, centímetros ao quadrado. Olha só, gente. Eu já tenho tudo que eu quero. A área da base e a área lateral. Agora, eu substituo na fórmula a área
total vai ser igual a 2 vezes a área da base. Cadê a área da base? 4π. Mais a área lateral, 40π. Tá vendo? A área total vai ser igual a, aqui ó, prioridade, 2 vezes 4, 8π mais 40π. Tudo bem? Agora eu tenho que juntar isso, né? A área total vai ser igual a 40 com 8, 48π centímetros ao quadrado. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Gente, tem alunos que gosta de substituir já o valor de π aqui, 3,14, aí sai carregando ele, aí as contas ficam bem maior, bem mais complexa, porque você está trabalhando com números decimais, você corre o risco de errar. Quando você tiver que substituir o valor de π, vai depender da questão. Às vezes a questão pede para substituir o valor de π e às vezes não pede. Então, quando você precisar substituir o valor de π, deixa para substituir no final das contas. Vai dar menos trabalho. E a probabilidade de você errar as contas é bem menor, tá bom? Então aqui, ó, se a questão pedir para substituir o π, daqui você só faz substituir aqui, ó. A área total pode ser também assim, ó, 48 vezes π. Geralmente o π é dado por quanto? Π é dado por 3,14, né? Aproximadamente. É um número irracional. Então você vem substituir aqui, ó. No lugar de π, 3,14. Aí você vai fazer essas contas. 48 vezes 3,14 vai dar a área total de 150,72 centímetros ao quadrado. Beleza, gente? Ok. Tudo bem? Certo? Então a resposta pode ser ou em função de π, ou pode ser com o π substituído. Aí vai gerar esse número aqui. Beleza? Perfeito. Vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão ela diz o seguinte: quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a lata de óleo indicada ao lado? É que mais uma vez eu fiz a questão aqui, fiz questão de planificar, para a gente não perder o hábito de planificar e ficar melhor também de a gente compreender os cálculos, tá bom? E eu vou substituir mais uma vez os valores aqui. Cuidado que aqui tem uma casquinha de banana, viu? Olha só. Vamos lá. Comigo. Esse tamanho aqui, 19, que é o mesmo tamanho daqui, certo? 19 centímetros. Ok? Que tamanho é esse aqui? É o tamanho que contorna o círculo, que vale 2πr. Tudo bem? Beleza. Agora, quanto é que vale o raio? Olha para lá, ele está dizendo que daqui para cá vale 8. Mas isso aqui, gente, daqui para cá é o diâmetro. E o que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. O raio é daqui para cá, ó. É a metade. Então, o raio vale 4 centímetros. Beleza? Tudo bem? O raio vale 4, o diâmetro é 8. Só que eu trabalho com o raio, não trabalho com o diâmetro. Então, vamos lá. O nosso raio vale 4. Beleza? Pronto, as informações estão todas aí. E agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Eu vou colocar aqui a fórmula e aguardar os resultados ao lado. A área total vai ser igual a 2 vezes a área da base
mais a área lateral, certo? Vai ficar esperando aqui. Aqui ao lado, eu vou calcular o que eu preciso. Eu preciso da área da base e preciso da área lateral. Vamos lá. A área da base, a gente já viu na questão anterior, que é a área do círculo, que é dado por π vezes r ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual a π vezes r vale quanto? 4 ao quadrado. A área da base vai ser igual a π vezes 4 ao quadrado, 16. A área da base vai ser igual a 16 vezes π, 16π centímetro ao quadrado. Guarda. Vamos agora para a área lateral. Aqui, ó, a área lateral, certo? A área lateral é dado por quem? De novo, é o meu retângulo. Fica ligado, viu? Como é que a gente calcula o retângulo? A vezes B, né? Mas quem é meu A aqui? 19 vezes B. Quem é meu B? Meu B aqui? 2 vezes π vezes R. Agora eu vou substituir. A área lateral vai ser igual a 19 vezes 2 vezes π vezes R. Quem é R? 4. Tudo bem? Tudo bem aí, né? Agora vamos calcular isso. A área lateral vai ser igual. Como é que você quer calcular isso aqui? Você tem que se sentir bem calculando. Se multiplica primeiro esse, depois por 4, você é quem sabe. Eu vou multiplicar primeiro 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. E vou enxugar mais aqui, ó. 19 vezes 8 vezes π. Tá vendo? Enxuguei mais ainda. Vamos fazer aqui no cantinho. 8 vezes 19. 19 vezes 8. Vamos lá. 8 vezes 9 dá quanto, gente? Que é a mesma coisa de 9 vezes 8, 72, né? Vai quanto? Vai 7. 8 vezes 1 dá 8. Com 7, 15, né? 152. Beleza? Então, aqui deu quanto? A área lateral, 152 π centímetro ao quadrado. Bom, o que é que está faltando fazer agora? A gente juntar tudo. Beleza? Vamos juntar tudo aqui agora. A área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, a gente achou quanto? 16 vezes π somado com a área lateral, 152 π. Agora vamos juntar. A área total vai ser igual a 2 vezes 16, 32, né? 32 π somado com 152 π. Agora, só finalizar. A área total vai ser igual a 152 com 32, fica fácil calcular de cabeça, né? Dá quanto? 184. 184 π centímetro ao quadrado. Beleza, gente? Aí, de novo, professor, e o π? Vai depender da questão. Se a questão pedir para você substitui aqui 184 vezes 3,14 e multiplica e acha o valor da questão. Beleza? Tá aí, gente, essa parte aí no que tange a cálculo da área externa do círculo. Beleza? Vamos agora adiante. Até mais. Bom, vamos lá. Já sabemos calcular a área externa de um cilindro.
Agora nós vamos aprender como se calcula o volume de um cilindro, certo? E trago uma boa notícia para vocês, que é natural que os alunos ele achem bem mais fácil calcular o volume de um cilindro do que a área externa, né? Dá menos trabalho. Isso é bem verdade, certo? Tudo vai depender, é claro, também do tipo de questão, beleza? Mas é natural que calcular o volume de um cilindro seja bem mais simples, beleza? Então, de novo, gente, eu quero mostrar para vocês aqui essa animação, para que essa animação possa gerar a fórmula que define os cálculos do volume de um cilindro, tá bom? De novo, eu não posso chegar aqui e jogar aqui para vocês uma fórmula. Quero que vocês compreendam como ela surgiu. Acompanha comigo. Volume de um cilindro. Está aqui de novo o nosso cilindro agora, já nomeado com suas dimensões. Beleza? Aí está aqui, ó, o volume de um cilindro é dado por... Aí, ó, é assim que você vai encontrar nos livros. O volume de um cilindro é dado por área da base multiplicado pela altura, certo? Ou seja, para você calcular o volume de um cilindro, você calcula primeiro a área da base, toda essa área aqui da base, certo? Pula a área da base, mas que base é essa? Essa base é o que? Um círculo. E depois multiplica pela altura. Pronto, achou? É só isso. Bom, agora vamos definir melhor. Olha só. O que é a área da base? Acabamos de ver, né? A área da base é a área de um círculo aqui, que é dado por quem? πr ao quadrado. E o que é a altura? A altura é o nosso hzinho, tá ali, ó. Tá vendo? A área da base é a área do círculo. E a altura é o nosso hzinho. Feito isso, a gente conclui que o volume de um cilindro é só juntar tudo isso aqui, ó, gente. O volume do cilindro é igual a π vezes r ao quadrado multiplicado pela altura. Percebe? Tá vendo? Não basta só você decorar. Compreenda de onde se vem. Perceba que todo esse pedaço aqui, ó, isso aqui é exatamente a área de um círculo. Isso aqui é o que? A altura do cilindro. Juntando tudo, gera essa fórmula. Beleza? Simples, né? Mais simples ainda vai ser o cálculo do volume. É o que a gente vai fazer agora na mesa de cálculo. Vamos lá e vamos fazer algumas questões envolvendo isso aí, beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal. Vamos encerrar nossa aula resolvendo essas duas questões aqui, ok? Vamos lá. Como já foi dito, né? A gente sabe que calcular volume é mais simples do que área. Então vamos lá. Direto ao ponto. Calcule o volume do cilindro. Aí ele deu esse cilindro aqui, que tem raio 5 centímetros e altura igual a 6 centímetros. Então, o volume de um cilindro é dado por quem, gente? Pela área da base, não é? Vezes a altura. Ok? Então, ó, de cara, eu tenho que saber quem é a área da base. E a área da base, a gente sabe que é o quê? Exatamente o nosso círculo aqui embaixo, ó, que também tem raio 5. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá, vamos calcular aqui o nosso círculo de raio igual a 5. Vamos lá. Área da base vai ser igual à área do meu círculo, que é dado por quem? A área do círculo é dado por π vezes r ao quadrado. A área da base vai ser igual a π vezes r vale quanto? 5 ao quadrado. A área da base vai ser igual a... Vamos calcular de uma vez? Olha só, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes π, 25 π centímetro ao quadrado. Tudo bem?
O que foi que a gente encontrou? A área da base. Se eu tenho a área da base, as contas praticamente acabaram. Porque, vê só, o volume é dado pela área da base vezes a altura. A área da base, encontrei, 25π vezes a altura. A altura vale quanto? 6. É ou não é? Olha só, volume vai ser igual a... Vamos calcular 6 vezes 25. 6 vezes 25, gente, dá 150. Vezes π, 150 π centímetros ao cubo. Beleza? É ou não é mais rápido? É ou não é mais fácil? Simples assim. Tá aí. Aí, de novo, professor, eu quero saber o valor com a substituição do π. Você vai fazer essa substituição, tá bom? Você coloca volume é igual a 150 vezes π. O cara disse o seguinte, o π substitua π 3,14. Você bota lá, 3,14 centímetros ao cubo. Então, volume é igual... Aí, fazendo essas continhas aí, gente, faz aí na tua casa direitinho, devagarzinho, isso aqui vai dar 471 centímetros ao cubo. Beleza, gente? Ok. Vamos para a última, vamos finalizar resolvendo este probleminha aqui. Vamos fazer essa leitura aqui. Acompanha aqui, tá bom? Um restaurante costuma usar panelas enormes em dias de muita movimentação, de muito movimento. Para encher de água uma dessas panelas, o cozinheiro utiliza latas ou galões, como você queira dizer, de 18 litros. Ele está se referindo a esse galão aqui, tá bom? Ele usa esses galões aqui para encher essa panela, tá bom? Pega esse galão e derrama o líquido lá. Olha só, quantos desses galões são necessários para encher completamente uma panela de 60 centímetros de diâmetro e 50 centímetros de altura? A história é o seguinte, recapitulando. Essa aqui é a panela do restaurante, tá bom? O cozinheiro costuma usar esses galões para encher essa panela. Esses galões aqui, ele cabe 18 litros dentro dele, cheinho. Vou colocar lá. Aí ele quer saber o seguinte, quantos galões desses são necessários para encher completamente essa panela? Aí o que é que ele faz? Ele só te dá as dimensões da panela. 50 centímetros de altura e 60 centímetros de diâmetro. Olha de novo a pegadinha. Cuidado, viu? Isso é diâmetro. Se isso aqui é o diâmetro, quanto é que vale o raio dessa panela? É a metade, né? É ou não é? Então aqui seria quanto? 30 centímetros. Agora, vê se tu concorda comigo. Se eu souber o volume de água que cabe aqui dentro, em litro, é só eu pegar esse valor e dividir pela quantidade de galões. Então, eu vou ter a quantidade de galões que cabe aqui dentro. É ou não é? Certo? Calculo o volume de água que cabe aqui dentro. Sabendo disso, eu divido pela quantidade de galões. Beleza? Agora tem um detalhe muito importante. Muito importante. Isso aqui tem em litro. Se eu calcular isso aqui em centímetros cúbicos, não vai ser litro, tá bom? Eu teria que calcular isso aqui em decímetros cúbicos, por causa daquela relação. Lembra? A gente falou bastante. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, se eu trabalhar em cima de decímetro, no lugar de centímetro, quando eu achar o valor, automaticamente já achei o valor em litro. Professor, que dúvida? Volta lá naquela minha aula que eu dei de volume
e você vai ver que eu explico isso aqui também detalhadamente, beleza? Com tabela de transformação e tudo. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer para facilitar as minhas contas? Eu vou primeiro transformar esses valores aqui que estão em centímetro para decímetro. O decímetro ele vem antes do centímetro, não é verdade? Olha, metro, decímetro, centímetro. Metro, decímetro, centímetro. Beleza? O que foi que a gente aprendeu? Para transformar 50 centímetros em decímetro, olha, 50 centímetros em decímetro, eu só ia correr a vírgula para cá, né? Ó. Então, perdeu esse zero, fiquei com 5 decímetros. Isso aqui é a mesma coisa de 5 decímetros. Tem que fazer a mesma coisa embaixo, viu? 30 centímetros, olha só, 30 centímetros é a mesma coisa, correndo a vírgula da direita para a esquerda, de 3 decímetros. Então, isso aqui é a mesma coisa de 3 decímetros. Beleza? O que é que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou trabalhar em cima de decímetro e não mais em cima do centímetro. Por que, professor? Porque quando eu calcular o volume de água que cabe nessa panela, automaticamente eu vou estar calculando o valor em litro, certo? Aí sim eu posso fazer a divisão pelos galões. Então vamos lá. O volume desta panela, tá bom? O volume desta panela é dado por quem? Pela área da base, de novo, né? Área da base vezes a altura. Vamos lá. Vou fazer tudo junto agora, tá bom? Vou fazer um pouquinho diferente desse. Fazer tudo junto. Vamos lá. O volume dessa panela é dado pela área da base. Mas a minha área da base é o quê? É um círculo. E, por sua vez, o círculo é dado por quem? Π vezes R ao quadrado. Vezes a altura. Não é não? Agora vamos adiante. O volume vai ser igual a π, deixa assim, vezes R vale quanto? 3 ao quadrado, vezes a altura. A altura vale quanto? 5. Vamos lá. Volume vai ser igual a π vezes 3 ao quadrado, 9 vezes 5. Olha só, volume vai ser igual a 9 vezes 5, 45. 45 vezes π, 45 π. Olha só agora. 45 π o quê? Decímetros cúbico. Tá vendo? Mas se eu calculei isso em decímetros cúbicos, pela definição, eu tenho que é a mesma coisa de litro. Então, isso aqui é a mesma coisa de 45 π litros. É ou não é, gente? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, veja só. Como eu vou precisar de valores exatos ou aproximados, eu vou ter que calcular, eu vou ter que substituir o valor de π. Então, vamos substituir aqui. Volume vai ser igual a 45 vezes 3,14 litros. Fazendo essas contas, volume vai ser igual a... Então, essas contas aqui, pessoal, dá 141,3 litros. Terminou a questão? Claro que não. Vamos voltar a raciocinar de novo. O que é isso? É a quantidade de água que cabe aqui dentro dessa panela. Isto é a quantidade de água que cabe dentro dessa panela. Agora, ele quer saber o seguinte: quantos galões desses são necessários para encher aquela panela?
Ora, é só pegar esse valor, 141,3, dividido pela quantidade de galões, que é 18. Litro, litro, tá vendo? Litro, 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 litro. Pessoal, fazendo essas continhas aí, faça essas continhas em casa, para o vídeo não ficar muito grande, você vai ver que o resultado vai dar isso aqui, olha. Olha só, 7,85. A quantidade de galões, 7,85. Agora, olha para o gabarito. São 7,85 galões. Ele quer que encha completamente. 5 a gente já sabe que não vai mais servir. Muito menos 6, tá bom? Descartado. Pode ser 7, gente? Não, porque se for 7, gente, não vai encher completamente. E se for 8, passa. Mas ele quer que encha completamente. Então, o valor, a alternativa correta é 8. Não importa se vai sobrar um pouquinho de água no galão, no último galão. O importante é que vai encher completamente, como ele pede aqui, olha. Tá vendo? Necessário para encher completamente, tá bom? No final ainda tem esse raciocíniozinho para você fechar a questão. Beleza, gente? Então, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Mais uma vez, espero sempre que vocês tenham compreendido. E agora, abram aí a apostila de vocês, façam as atividades, os exercícios e até a próxima.